1 Coríntios capítulo 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser, e isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, propriamente, mas do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por que esse versículo 1 do capítulo 11 está ligado com o texto de cima, antes da primeira epígrafe do texto a seguir? Porque é como se ele fosse o final, o fechamento do texto, de fato. E de fato é. Ele foi colocado aqui como versículo do próximo capítulo, mas ele é a conclusão do texto que acabamos de ler. Versículo 1 do capítulo 11, que é a sequência do texto, e deve estar assim também na sua Bíblia. Ora comigo. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos esta igreja mais uma vez, e quero consagrar minha mente e meu coração a ti. Eu quero declarar minha inteira dependência ao Senhor, e me cobrir com o sangue de Jesus, e debaixo desta cobertura eu coloco toda a minha família e tudo que está ligado à minha vida. Me usa como instrumento nesta noite, e fala à tua igreja, em nome de Jesus. Santidade. Uma igreja que busca e vive a santidade é o nosso tema deste mês. Alinhados com a vontade de Deus é o tema do ano. Portanto, em conexão, todas as pessoas e todas as igrejas, congregações, todo o povo que está alinhado com a vontade de Deus, evidentemente, é um povo, é uma igreja, é uma congregação que vive em santidade. Não há como estar alinhado com a vontade de Deus e viver uma vida tortuosa. E hoje eu quero falar para você sobre buscar e viver a santidade, mas antes de entender isso, existe uma pergunta: como é que eu posso, pastor, buscar e viver a santidade? Quais são algumas práticas da minha vida que eu preciso pensar, parar, analisar, antes de querer buscar e viver a santidade? O que eu tenho que fazer para provar para mim mesmo, para as pessoas que estão próximas de mim e para Deus, que eu estou buscando e vivendo a santidade? E algumas pessoas pensam assim: eu tenho que provar alguma coisa para alguém? Eu tenho que provar alguma coisa para Deus? Se Deus sabe tudo. Eu tenho que provar alguma coisa para mim mesmo? Sim, 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 sim. Sim, sim e sim. A minha vida é da conta de Deus, e a minha vida é da conta dos meus irmãos. A minha vida é da conta da sociedade que vive ao meu redor. Não tem como eu viver a vida cristã e dizer: a minha vida não é da conta de ninguém.
Ou então, eu só tenho compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso com A, nem com B, nem com C. Eu não tenho satisfação da minha vida para dar para ninguém. Como assim? Como assim? Onde está vós sois a luz do mundo? Vós sois o sal da terra. Onde está, assim brilha a vossa luz no meio das trevas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus? Aonde está, vivei de modo digno entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a vosso Pai que está no céu no dia da vossa visitação? Esses endereços vocês já sabem. Onde está? No meio de uma geração corrupta e perversa, vocês têm que resplandecer como luzeiros no mundo. Eu já preguei isso tudo aqui. Eu venho falando de santidade com vocês, citando esses textos e mostrando que nós temos um compromisso com a sociedade lá fora. Nós temos um compromisso com a igreja local. Nós temos um compromisso com os nossos vizinhos. Nós temos um compromisso com a congregação. Nós temos um compromisso com Deus e com tudo isso que está ao nosso redor quando carregamos no peito, na vida, o nome de Jesus. Não tem jeito. Não tem como você ser um cristão anônimo, que não fala para ninguém que é, e dizendo que não é dar conta de ninguém, e escondendo que você é, porque você quer viver uma vida meio que, né, como mais ou menos como todo mundo, e nega que você é, e depois vem para a igreja. Ou seja, você precisa, eu preciso, nós precisamos declarar para todas as pessoas o que somos e para onde vamos e o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e dizer por que nós de fato procedemos assim e gerar para as pessoas um exemplo, um modelo a ser seguido se elas quiserem andar com Jesus. Precisamos chegar ao ponto de dizer para as pessoas: vocês querem seguir as pisadas de Jesus? Você quer ser um cristão? Você quer andar com Jesus? Você quer caminhar com Jesus? Olha para mim. Foi isso que Paulo falou no último versículo aqui. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já falei sobre um livro que foi lançado no século passado, no final do século passado. É lá da década de 60, 70, Em Meus Passos, o que faria Jesus. Ou seja, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele se comportaria? E hoje eu quero falar para você, se você quiser seguir a Jesus, andar alinhado com Jesus, buscando a santidade, você precisa saber fazer escolha certa, na hora certa, nas decisões corretas do lado de Deus. Porque vai chegar um momento em que você vai ser colocado numa encruzilhada, vai chegar numa bifurcação, e aí você precisa tomar uma decisão. E essa decisão vai passar por esse crivo aqui. Um funil, onde você vai medir suas ações. Eu e você. Na hora de tomar uma atitude. Na hora de dar uma resposta. Na hora de praticar uma ação. Ou não praticar. Fazer ou não fazer. Ser ou não ser. Ter ou não ter. Decidir A ou B. O que eu vou fazer? Comportar assim ou assado? Direita ou esquerda? Eu e você temos que passar por esse filtro. O primeiro passo do filtro está no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você tem que fazer a pergunta: isso é conveniente para um crente? Isso me é conveniente? Tá bom, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa que eu quiser, mas isso que eu estou fazendo aqui é conveniente? Então você vai passar pelo crivo da conveniência cristã. Tudo é possível para qualquer pessoa, para crente não. Tudo é conveniente para qualquer pessoa, para crente não. Tudo é conveniente para qualquer tipo de pessoa que vive lá fora, crente não. O crente tem que perguntar assim: isso é conveniente? Se não for conveniente para um crente, como filho de Deus, você não faz. O lugar que você está, a comunidade com quem você convive, as pessoas que cercam você estão olhando para você e elas dizem assim: ué, eu nunca vi crente fazer isso. Esses crentes de hoje são diferentes. Não, esses crentes. Então, a pergunta é você que tem que fazer. Isso me convém? Não, não convém. Então, não faço. Eu até gostaria de fazer, eu estou sentindo desejo de fazer, eu estou sentindo vontade de fazer, eu até gosto disso, eu até acho que seria legal.
mas não me convém, eu não posso, eu não vou fazer. Não é sobre você gostar ou não gostar, querer ou não querer, ter vontade ou não ter. Ué, você vai fazer a sua vontade? Não, eu faço a vontade do meu Pai. Eu satisfaço meus desejos? Não, eu satisfaço os desejos do meu Pai. Ah, mas eu estava com vontade. É a sua? É a minha vontade? Não, não, é a do Pai. O segundo filtro que você precisa pensar é as coisas que te edificam ou não. É sobre o que vai gerar para a minha vida em termos de crescimento. Diz assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. A pergunta que você tem que fazer é: isso vai edificar a minha vida? Ou seja, isso vai me colocar para cima ou para baixo? Isso vai me ajudar a crescer ou diminuir? Isso vai me ajudar a subir ou descer a nível espiritual? Isso vai, de alguma forma, facilitar meu crescimento ou vai travar meu crescimento espiritual? Não está me edificando. Tá, isso vai edificar a vida do meu irmão? Isso vai edificar a minha família? Isso vai edificar a igreja? Isso vai edificar a obra que eu estou fazendo? Vai ser alguma coisa positiva para a obra de Deus? Vai somar? Não vai. Então eu não faço. Porque tem gente que acha o seguinte: agora eu sou crente, mas eu sou livre, pastor. Então, Paulo disse assim, ó, você não pode usar a sua liberdade para dar ocasião à carne. Você não pode usar a sua liberdade para dar lugar ao diabo. Você não pode usar a sua liberdade para escandalizar o nome de Jesus. Que é isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A primeira coisa, conveniência. A segunda, se traz edificação ou não. E ele continua dizendo, não busque o que é propriamente seu, e sim o que é de outro, comer de tudo, tal. Mas, ele falou assim, as pessoas te convidam para comer, você chega lá e come o que está na mesa, beleza. Mas chega lá, alguém te convida e chega lá e fala assim, ó, essa galinha aqui é a galinha a molho pardo, e eu sei que crente não come galinha a molho pardo. E aí você está te experimentando. Talvez você até fosse comer a galinha a molho pardo e dizer assim, porque Mas o cara falou assim, ó, essa galinha é molho pardo. Eu sei que crente não come isso, mas você que sabe. Aí você, não tem problema não. Aí ele testou você, você comeu a galinha molho pardo, e ele sai depois e fala assim, aquele cara não é crente, porque eu conheci os crentes assim, que nunca comia galinha molho pardo, porque não pode comer carne sacrificada, o animal com sangue, e está na Bíblia, e ele comeu. Acabou. A pessoa não vai acreditar em você mais. Ele te avisou. Ele colocou a isca que você caiu. Aí, alguns falam assim, bom, essa comida aqui é de Cosme e Damião. Eu guardei o resto aqui, ou foi sacrificado ao ídolo tal, ou é da festa de São João, e não sei o quê. Isso aqui foi da quermesse. Não, isso aqui foi da Páscoa que nós fizemos aí, né? A torta, né? Capixaba, não sei. Sobrou isso aí. Mas eu sei que crente não come. Nada, tem problema daí. Eu vou orar, vou comer agora. Aí eu falo assim, ué, esse crente é diferente. Escandalizou, acabou. Quando a pessoa te avisa, a consciência dela é ferida quando você ousa ultrapassar esse limite e come em nome da sua liberdade. Paulo falou assim, ó, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, e ele diz em seguida, pois, versículo 29, pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ou seja, a consciência da pessoa foi ferida, atacada, porque você achou que podia e que não tinha problema. Tem uns crentes aí meio libertinos, né? Diz que crente, todo mundo sabe que crente mesmo, tá? Somente aqui dessa região, não bebe vinho, não bebe cerveja, não bebe nada disso, né? Tem uns pau d'água por aí que acha que pode, não sei o quê, gente que leva garrafão de vinho para casa, escondido, não sei o quê, vai pagar caro. Eu já vi gente pagar muito caro por isso, porque entra na rebelião e acha que não tem direito, que não sei o quê, que não tem nada a ver. Tudo bem. Bom, primeiro que a fé dessa pessoa não está sendo edificada, está sendo destruída. Segundo que ele é um péssimo exemplo. Se foi então um pai de criança, já foi. Suas crianças depois vão virar pau d'água e não vai poder falar nada. Ou seja, você está cometendo um suicídio espiritual porque você acha que tem direito de tomar cerveja e que não sei o que não tem nada a ver, que não sei o que. E a consciência, onde fica? E a sua edificação espiritual? E se for perto de alguém, então, não, toma.
E as pessoas, quando querem experimentar a crente, falam assim: toma um bico, dá um bico aí, cara. Jesus também bebeu, você viu que Jesus bebeu vinho lá? Qual o problema? Aí você vai, bobo, dá um bico, como diz eles. Amanhã seu nome está na boca do povo. E você sem moral, porque você simplesmente fez o jogo do inimigo. Então a consciência dele foi atacada e a sua foi para a lata de lixo e o nome de Jesus também. Por quê? Porque você não está vigiando. Você não tem filtro para dizer não. Epa, isso não. Isso não é conveniente, isso não edifica, isso vai atacar a consciência do outro, então não vou fazer. O quarto filtro, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta que você tem que fazer: isso que eu vou fazer aqui, glorifica a Deus? O nome de Deus está sendo glorificado? E tem tantas coisas que eu faço, o que você faz, o que pode ser feito, que Deus fala assim: eita menino, isso aí, essa palavra que você falou, não me glorificou. Eita, esse pensamento não me glorificou. Essa olhada não me glorificou, não me representa. Sabe? Essa conversa, essa mentirinha não glorificou. Esse papo furado para convencer, para tirar proveito nos negócios, não me glorificou. Tem tanta coisa, existe uma pressão. E o namoro? E os relacionamentos? E as amizades? E o trabalho com o patrão, com os colegas? E o trato com a professora, com o professor? E no trato do dia a dia? E o trato com o gerente do banco, com a conta, com a pessoa que eu compro, com o supermercado, com a loja, com a padaria? O que eu estou fazendo? Eu estou exaltando o nome de Deus. As pessoas estão dizendo assim: eita cabra batuta na fé, eita mulher de Deus, eita rapaz, eita jovem, esse menino, essa moça. Aí sim, isso glorifica a Deus. O nome de Deus é glorificado. Qualquer atitude nossa que representa essa particularidade da decência, da ordem, da santidade, glorifica a Deus. Mas tudo que sai disso, você tem que perguntar. No momento da ira, no momento da raiva. Paulo disse assim: não tem problema você ficar com raiva não. Pode irar. Ele até mandou irar. Porque é impossível não ficar com raiva. Só se fosse uma barata tonta. Ninguém é barata tonta. Você tem sangue, você tem emoção. Então vai ficar com raiva. Eu falo assim: irá sim, pecar? Não. Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Amém? Efésios capítulo 5, né? Está lá. Era capítulo 6, né? Não, 4. Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol... 25, 26. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Ou seja, irar você vai. Pecar não. Deixar o sol se pôr também não. Dar lugar ao diabo também não. Você não tem problema você ficar com raiva. Você só tem que saber o que você faz com ela. Mas aí eu fiquei com raiva e boto a culpa na raiva e falo coisas, faço coisas, e Deus fala assim: papelão, hein? Mas eu estou com raiva. Ah, é? Sua raiva não me glorifica. E o que você faz com ela, pior ainda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está buscando a santidade tem que medir isso tudo, irmãos. Quem está buscando a santidade tem que saber fazer essa escolha. É na hora H. E tem que pensar. Tem que glorificar a Deus. E ele está falando de comer e beber. Eu estou fazendo uma brincadeira, tem que glorificar a Deus. Eu estou trabalhando com os meus irmãos, tem que glorificar a Deus. Eu estou fazendo uma roda de amigos para qualquer coisa. Aquilo ali tem que glorificar a Deus. Os vizinhos têm que orar e falar assim: engraçado, os crentes brincam diferente, olha lá. Engraçado, os crentes fazem uma farra deles diferente. Engraçado, os crentes que comemoram aniversário diferente. Engraçado. Eu moro no prédio e meu apartamento é o quarto, assim, e fica de frente para a churrascaria. E você sabe quando a festa de aniversário que acontece lá é de crente e quando não é. Porque a música é diferente, a conversa é diferente. Você olha, não tem bebida. Você vê todo mundo batendo papo e um louvor, uma coisa gostosa. O volume da música, você vê que é diferente. Não incomoda, não tem funk, não tem não sei o quê, não tem palavrões, não tem moral.
Agora, quando não é, Jesus eterno. Tem que fechar tudo e pedir lá, ligar para a portaria e falar, ó, é 60 decibéis. Então, eu não quero ficar ouvindo essas... E aí vai lá e... Por quê? Porque simplesmente as palavras... A cada 10 palavras que as pessoas falam, 11 são palavrões. Parece que eles... Ou seja, só... Agora, eu pergunto, e se fosse crente? Misericórdia, fala misericórdia. Meu Deus. Glorifica a Deus? Ah, mas eu estou na festa, pastor. Sua festa tem que glorificar a Deus. Eu estou numa roda de brincadeira. Sua roda de brincadeira tem que glorificar a Deus. Eu estou entre família. A roda da sua família tem que glorificar a Deus. Eu estou entre amigos na festa do trabalho da empresa. A sua presença tem que glorificar a Deus. Aleluia. Eu fui para a piscina, pastor, tomar um banho com os meus colegas. Sua roupa tem que glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Sua roupa de piscina tem que glorificar a Deus, irmão. Quem está entendendo que glória a Deus? Pastor, você está doido? Não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Seu namoro tem que glorificar a Deus. Seus negócios têm que... Suas amizades têm que glorificar a Deus. Seu andar na rua tem que glorificar a Deus. Aleluia. 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 Ou então ninguém está buscando e vivendo santidade. É tudo conversa fiada. É tudo balela. É lorota. Não, lorota não. E os apóstolos deram a liberdade para os não-judeus para comer mais livremente. A igreja que está alinhada com a vontade de Deus filtra. O quinto filtro, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, isso que eu estou fazendo vai escandalizar um crente que passar de outra denominação, um irmão assim? Isso que eu estou fazendo vai escandalizar as pessoas de fora da igreja? Ixi, que isso? Olha lá. Isso que eu estou fazendo. Hoje nós não temos judeus, né? A gente não convive com os judeus. Mas os discípulos daquela época tinham 3 classes de pessoas. Tinham os judeus para orar, para olhar e dizer, bom, eu convivo entre eles, eu não quero ser tropeço para os judeus. Eu sou cristão, mas eu não quero... Por isso que Pedro e os outros ensinaram eles a guardar. Tinha aquela coisa toda com sábado, tinha aquela coisa toda com a lua nova, tinha toda aquela... Ou seja, cristãos judeus estavam todo... Só que aqui Paulo está com os coríntios. E ele está ensinando os coríntios que não são judeus a ter um comportamento que, inclusive, os judeus que moravam lá em Corinto tinham que olhar para os crentes e ver, bom, esse povo seguidor de Jesus não tem nada a ver, porque, apesar de ser seguidor de Jesus, os 10 mandamentos é para todo mundo. Sim ou não? Sim? Ah, porque não matarás, não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, blá, 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 blá. É para todo mundo. Para crente, para judeu, para... Ou seja, então Paulo está dizendo assim, ó, os judeus que estão perto de vocês podem até não guardar o sábado, vocês podem até comer uma carne diferente, carne de porco que os judeus não comem, ou coisa assim. Essa coisa de comida, Paulo ensinou a dar uma com uma certa organização, né? Botou só uns limites lá, que crente não come, comida sacrificada a ídolos e carne de animal sufocado. Foram 2 coisas que eles colocaram lá na convenção de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A convenção aprovou isso, né? Carne de animal sufocado e comida sacrificada a ídolos. O negócio de comida era isso. Certo? Então, Paulo e judeus continuaram não comendo carne de porco e berereba. Tinha aquelas limitações. Só que Paulo está ensinando os coríntios, toma cuidado, você que é cristão, porque nós estamos trabalhando para ganhar judeus para Jesus. E se eles olharem para vocês que são gentios cristãos diferentes de gentios, porque eram gentios, mas converteram, agora é uma terceira classe, judeus, cristãos e gentios. Então vocês que são cristãos,
ter comportamento que fira a consciência dos judeus, eles não vão querer Jesus. Isso quer dizer, a tradição deles é assim, assim, assado. Você não vai orar com o que para a cabeça. Mas quando eu fui em Jerusalém, eu fui para o Muro das Lamentações orar, e você acha que a gente vai para o Muro das Lamentações orar em Jerusalém sem o que para na cabeça? Não. Todos os crentes que vão, e alguns, se for ortodoxo, se tiver os ortodoxos bem tradicionais, é chapéu, que é chapéu de massa pretinho e tal, e você bota o chapéu e vai orar. Por quê? Porque você não vai querer criar um judeu olhando para você orando no Muro das Lamentações, tá certo? Que para eles aquilo ali é sagrado e com a cabeça descoberta é um escândalo. E por que você vai escandalizar, criar problema para os judeus? Quem está entendendo? Cristão tem que aprender, irmãos, como andar, como viver. Ele está falando, cuidado para você não criar escândalo nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja. Ou seja, eu preciso comportar de maneira que as pessoas do mundo digam, não veja escândalos em mim, coisa para escandalizar, que os crentes não vejam escândalo em mim, aleluia, e que as pessoas do mundo, com certeza, também não vejam. Por quê? Eu vou convidá-los para Jesus. E se eu criar um tropeço para eles com um comportamento escandaloso, eles vão querer o meu Jesus? Eles vão querer vir para Jesus? Por que muita gente não quer vir para a igreja? Por que muita gente não gosta de crente? Por que muita gente não quer seguir conselho de crente? Por que muita gente não quer a Bíblia do crente? Por que muita gente não se converte a Cristo? Porque está cansado de escândalos de crentes, de pastores, de ministros, de obreiros, de cristãos, de membros de igreja. O pessoal está cansado de ver horrores dessas pessoas. Eles não querem Jesus. Paulo diz que nós somos uma carta. Somos o quê? Escrita e lida. Está lá na segunda carta de Paulo aos Romanos. Aos Coríntios, né? Uma carta escrita e lida por todos. O que ele está lendo na sua vida? O que as pessoas do mundo estão lendo na sua vida? O que elas estão lendo na minha vida? O que elas estão lendo, irmãos? O que elas estão lendo? As pessoas estão olhando para nós e lendo. Lendo o quê? O que elas estão lendo na minha vida e na sua? Sexto filtro. Aleluia. Versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. O que eu estou fazendo, ou o que eu vou decidir a fazer, vai contribuir para a salvação das pessoas? Ou é só uma coisa que faz parte do que eu gosto? A minha escolha de gosto trabalha na concepção de ver vidas se rendendo a Jesus? O que eu faço contribui para que as pessoas se rendam a Cristo? Meu comportamento ajuda as pessoas a ser crentes, a decidir por Jesus? Ou seja, eu estou atraindo pessoas para Jesus ou estou repelindo-as? Essa é a pergunta. Suas decisões, seu comportamento, suas atitudes, suas práticas, as minhas e as suas, faz com que mais pessoas queiram Jesus ou que mais pessoas se afastem da igreja? Porque está vendo que é uma furada. Porque as pessoas que dizem não são, as pessoas falam uma coisa e vivem outra. O comportamento delas não coadunam com as verdades de Jesus. O que é? Como é? Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Esta noite, o Espírito de Deus quer colocar seu filtro em nós. Você pode orar? Eu queria convidar você para fazer essa oração com o versículo 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? O meu comportamento é seguir a Cristo, fazendo o que ele fazia, o máximo possível, imitando a Cristo, e todo o meu trabalho é um convite para as pessoas seguirem a Cristo, olhando para mim. Quem está entendendo? Eu queria que você
nesta noite, se dobrasse diante de Deus em oração comigo. Porque a santidade que eu busco e a santidade que você busca, a santidade que nós estamos buscando como igreja, passa por esses 6 crivos aqui, no mínimo. Eu espero que você pegue esse texto em casa e diga: Deus, meu comportamento está alinhado com isso aqui. Eu faço as coisas por conveniência própria. Eu faço as coisas que me edificam. E se você pegar o capítulo 6, aqui atrás, ainda tem mais uma coisa que eu não citei. Eu queria que você pensasse no versículo 12 do capítulo 6, que começa do mesmo jeito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Até aí eu falei. Agora, tem o outro que diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a coisa talvez mais complicada, porque o outro filtro é: isso que eu estou fazendo está me dominando? Essa coisa que eu estou fazendo está dominando minha vida, eu não consigo parar. E pode ser que eu esteja falando para pessoas que estão tendo coisas dominando sua natureza, dominando sua alma, como sendo um vício, uma prática. Gente que foi viciada em palavrões. E agora? Gente que foi viciada em pensamentos imorais. E agora? Gente que foi viciada em pornografia na internet. E agora? Gente que está viciada em xingamento. E agora? Gente que está viciada com a ira, com a raiva, qualquer coisa. E agora? Gente que está viciada em falar mal da vida dos outros, criticar. Gente que está viciada com violência. Gente que está viciada em ser dura, ignorante, estúpida, respondona, briguenta. Gente que está viciada com tantas coisas, que são coisas terríveis. E essas coisas depõem contra você. Você não quer, você não gostaria, mas isso tornou-se um vício, uma coisa que te domina. Tudo tem uma coisa para começar. Tudo que você hoje faz, que domina você, começou com um ato. Fala, um ato. E você repetiu esse ato, e ele se tornou um hábito. E você não corrigiu esse hábito, e ele se tornou um vício. E você desenvolveu esse vício o tempo todo, e ele tornou-se uma fortaleza. E você não é capaz de vencer, de quebrar isso agora. Então você precisa ter cuidado com as coisas que você está fazendo, que não agrada a Deus agora, para parar. Porque o texto está dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não vou fazer nada que vai se tornar uma fortaleza, que vai me dominar. Eu vou quebrar isso agora, para que isso não me domine. Eu não vou ficar repetindo. E nesta noite, o Espírito Santo te convida a se dobrar. Você quer orar para que Deus coloque esse filtro na sua vida? Você vai ler esse texto várias vezes para ver esse filtro? Você anotou quais são os filtros? Eu sei que você e eu temos fraquezas horríveis, mas o Espírito Santo quer colocar esse filtro na sua mente, no seu coração, para que todas as vezes que essa prática bater na tua porta, você dizer: não, isso não vai me dominar, isso não me edifica, isso não glorifica a Deus, isso não é conveniente para crente. Citar tudo e dizer: não vou fazer, eu vou vencer. E o Senhor vai te dar vitória para você quebrar isso e se tornar uma pessoa santa para a glória de Deus. Você quer ser uma pessoa santa de fato? Levanta a sua mão num sinal de rendição.